Próxima questão, né, de nossa BioReview FDS Curtindo o Enem, né, questão de biologia, questão da área de genética. Essa questão, pessoal, ela é do Enem também de 2015 e é uma questão que já nos exige aqui alguns outros conhecimentos, para além da primeira lei de Mendel. Na verdade, é uma questão que vai exigir algumas compreensões básicas dos conceitos de biotecnologia, da bioquímica, né, e da parasitologia, embora o foco maior recaia aqui sobre a biotecnologia. E aí vamos ao problema. Um gel vaginal poderá ser um recurso para as mulheres na prevenção contra a AIDS. Esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa. Inibe a transcriptase reversa. Essa ação inibidora é importante, pois a referida enzima. Então, na verdade, é uma questão, né, que nos questiona sobre o papel de uma enzima aí, chamada transcriptase reversa. E aí nós precisaremos aí, para relembrar dela, dos conteúdos de parasitologia, especificamente da virologia, né, do estudo dos vírus, porque sabemos que a AIDS, se não soubéssemos a questão, já estaria se referindo aqui, né, é uma infecção viral. E aí, pessoal, há a questão que é justamente saber qual é o papel dessa enzima. Tá? Eu não vou nem comentar os itens agora, né? Vamos lá tentar revisar esse conteúdo. É claro que é uma situação aqui hipotética, ainda temos um longo caminho, muitos estudos ainda acontecendo para vislumbrarmos uma possibilidade, se não curar a AIDS, pelo menos prevenir. Né? Mas enfim, aqui é uma situação hipotética, hipoteticamente isso poderia até vir a acontecer um dia, mas vamos com calma aí que o santo é de barro e vamos entender aqui o que é que seria essa transcriptase reversa. Primeiro, existe um dogma da biologia, né? Um conceito aí fundamental na biologia, conceito esse fundamental para o próprio desenvolvimento da área da genética, mais especificamente da biotecnologia. Né, um princípio aí fundamental, um conceito fundamental da biologia, que é o de transcrição-tradução. Tá? Começando aqui, relembrando a transcrição. Né? Vejamos aqui, nós temos duas moléculas, uma representada em azul, formada aí por duas cadeias, né? Uma, duas, e entre essas duas cadeias dessa molécula representada pela cor azul, perceba que está nascendo uma outra aqui, ó, representada de rosa. Sabemos claramente, né, o nosso conhecimento de bioquímica é para permitir a gente identificar que essa molécula representada de azul é um DNA. Né, uma molécula no modelo de dupla hélice, né, estruturalmente formada por uma dupla hélice, né, duas fitas, composta é a união entre as fitas através das bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. E perceba que tem uma outra molécula formada por uma cadeia só, cadeia simples, que também tem citosina, adenina, só que não tem guanina, no lugar ela tem o que? Uracila. Aqui seria então a molécula do RNA. Então, nesse dogma da biologia, se é dogma, meu povo, pelo amor de Deus, compreendam isso e nunca esqueçam. Até o dia que você não precisar mais fazer prova de biologia e que nessas provas caiam questões da área da genética. Vamos entender aqui, ó. A molécula de DNA, ela abriu, perceba nesse ponto, ela separou as duas fitas e perceba que essa fita aqui está servindo de modelo para a fabricação, ó, servindo de modelo para a fabricação dessa molécula de RNA. Então esse é o processo de transcrição, quando o DNA serve de molde, serve de modelo para fabricar uma molécula de RNA. Transcrição, transcrever, repassar uma mensagem. Se eu mando um bilhete para alguém, escrevo uma carta para alguém, estou fazendo uma transcrição. Porém, né, aqui nessas letrinhas não existe, ninguém está escrevendo nada, mas é como se estivesse. Porque perceba que a sequência de bases aqui do RNA que está surgindo é de acordo com a sequência de bases desse DNA. Então é como se o DNA, ao produzir o RNA, estivesse passando para o RNA uma mensagem. Só que uma mensagem, no caso, química. E aí acabamos de falar em outro problema aí sobre genes, alelos. Né? Aqui poderia justamente ser um gene desse DNA. Essa região aqui do DNA, perceba que a molécula se estende mais. Mas nesse ponto aqui, uma parte da molécula do DNA está servindo de modelo para fabricar um RNA.
Ok? Então esse processo aqui é o processo de transcrição. DNA servindo de modelo para fabricar o RNA. Esqueça disso não, vamos para frente. Agora nós vamos aqui ver a tradução. Tradução, o nome já está dizendo. Se eu repassei uma mensagem, alguém tem que entender essa mensagem. Se não entender, tem que procurar traduzi-la. Vamos entender que aquela molécula de RNA que foi produzida, aqui está ela. Ó. Essa moléculazinha aqui de RNA era aquela que estava no slide anterior. Tá? Inclusive esse RNA nós vamos chamar ele de RNA mensageiro, porque é como se eles estivessem trazendo uma mensagem química do DNA. Agora que ele já está no citoplasma da célula, e vai acontecer aqui a tradução dessa mensagem. Como é que essa mensagem vai ser traduzida? Precisam participar da tradução outros dois tipos de RNA. Esse RNA aqui, que nós vamos chamar de RNA transportador, está aqui ele, essa molécula. Aqui vocês estão vendo aqui mais dois RNAs transportadores. E isso que está representado aqui de laranja seria o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, perceba que ele corre pela molécula do RNA mensageiro, e ele permite que a ele se encaixem RNAs transportadores. Tá? Então os RNA transportadores aqui se encaixam, e perceba que o RNA ele é transportador porque ele carrega um aminoácido, ó, ele está transportando um aminoácido. Esse outro aqui está transportando esse outro aminoácido. Então o que é que acontece? O RNA ribossômico, digamos assim, ele funciona como se fosse uma mão que vai tentar encaixar os RNAs transportadores no RNA mensageiro. Perceba que aqui já daria para encaixar adenina curacila, guanina com citosina. Né? Aqui seria adenina curacila, guanina com citosina, guanina com citosina. Então perceba que esses dois RNA transportadores se encaixariam onde eles estão. E na hora que o RNA transportador se encaixa, ele libera esse aminoácido, E aí os aminoácidos vão sendo liberados e vão se juntando formando as proteínas. Então esse é o processo de tradução. Primeiro, o DNA serve de molde para fabricar uma molécula de RNA. Depois o RNA sai do núcleo, vai lá para o citoplasma, comandar o processo aqui de tradução, que é a produção das proteínas. A lógica é essa, transcrição, tradução. E transcrição é DNA de molde para fabricar o RNA. A questão é que o HIV, a AIDS, a doença aí ocasionada por esse vírus, o vírus da imunodeficiência humana, entender que o HIV ele é um retrovírus. E os retrovírus são vírus específicos, eles têm uma característica importante, que é portarem, pessoal, uma enzima que é justamente a tal da transcriptase reversa. Perceba que transcrição parece com transcriptase. Então, transcriptase é a enzima que faz transcrição. E aí acabamos de ver o que é a transcrição. É quando o DNA serve de modelo para fabricar o RNA. Porém, a enzima desse vírus ela é chamada transcriptase reversa. Reverso é o ao contrário. Então, esse vírus consegue fazer algo ao contrário que normalmente ocorre na natureza. Que primeiro, perceba que o vírus do HIV ele não tem DNA, ele tem o quê? RNA, é o material genético dele, do vírus. Certo? O material genético viral é o RNA. Então, a partir do seu RNA, essa enzima permite se formar uma molécula de DNA. Perceba que é o contrário do que falamos no começo. Por isso que o nome dessa enzima é transcriptase reversa. Ela existe, portanto, nos retrovírus. O HIV é um tipo de retrovírus porque tem essa transcriptase reversa. E aí, só para reforçar aqui, veja o que é que vai acontecer. Aqui é uma infecção de uma célula, célula humana, certamente o linfócito T, auxiliar. Perceba que o vírus do HIV já está aqui se fundindo na membrana plasmática da célula hospedeira. Ele vai, essa sua capa aqui, o seu capsídeo, que é a casca proteica, mais o RNA e as suas proteínas aqui dentro, essa casquinha ela se desfez e liberou o RNA do vírus. Só que o RNA do vírus está aqui, sua enzimazinha chamada o quê? Transcriptase reversa. E essa enzima permite fazer uma transcrição ao contrário. Perceba que ele tinha um RNA, e a partir desse RNA que é fabricado o DNA. E aí esse DNA vai se inserir aqui no meio do DNA da célula, e aí, coitada, já era. Essa célula não sabe que o DNA é de origem viral, vai transcrever e traduzir as informações genéticas aqui, que vão levar à produção de novos RNAs, de novos capsídeos, de novas proteínas para formar futuros novos vírus. E aí a pobrezinha dessa célula vai ficar produzindo vírus de HIV até o seu suspiro final. Tá ok? Então a transcriptase reversa permite fazer isso.
em vez de eu fazer uma transcrição a partir do RNA, quando geralmente a transcrição é do DNA para o RNA. E aqui nós vamos fazer uma transcrição do RNA para o DNA, por isso, transcriptase reversa. Então, o gel, se funcionasse, seria eficiente, porque ele iria justamente bloquear o primeiro momento aqui do processo de reprodução aí de produção de novos vírus do HIV, iria parar aqui o processo. Então, se eu parasse o processo aqui com esse gel, esses outros momentos aqui não aconteceriam. Tá legal? Então, por isso, transcriptase reversa. Aqui só para esclarecer melhor. Quando a transcrição ela é reversa, quando a transcrição é ao contrário. O vírus, no caso, o vírus do HIV, ele não tem DNA, ele tem o que? O RNA. Essa enzima, a transcriptase reversa, permite que a partir do RNA comece a se formar uma cadeia de quê? DNA. A cadeia se formou. Depois, essa cadeia de DNA, né, serve de molde para a fabricação da sua cadeia complementar, porque afinal de contas o DNA tem justamente o formato de dupla hélice, porque é formado por duas cadeias. Isso é uma transcrição, porém ao contrário. E aí perceba que a transcriptase reversa, portanto, ela é importantíssima para o processo de multiplicação do vírus do HIV. Se ele infectar a célula e essa enzima estiver ativa, babau, já era uma vez uma célulazinha. Tá? Porque ela vai iniciar, ela vai receber um DNA, né? Que na verdade esse DNA possui os genes do vírus e vai comandar a produção de novos vírus do HIV. Então entendemos aí qual é o papel da transcriptase reversa. Então vamos pensar aqui. Primeiro item. Essa transcriptase reversa, ela corta a dupla hélice do DNA, produzindo um molde para o RNA viral. A gente já viu lá, acabamos de ver, que na verdade a transcriptase reversa ela não corta DNA nenhum. A transcriptase reversa, o que é que ela permite aqui? Ó, a partir de uma molécula de RNA, fabricar uma molécula de DNA. Então, certamente não seria a letra A. Tá? Vamos eliminar essa letra A. Será que essa enzima permite a produção de moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias? Pessoal, essa alternativa poderia até deixar em dúvida. Agora, por que a gente não deveria ficar em dúvida? Porque primeiro que o DNA, o vírus do HIV, ele não tem DNA, ele tem um RNA. Aí a partir do seu RNA é fabricada a molécula de DNA. A partir do RNA viral eu fabrico a molécula de DNA, que aí sim vai infectar as células sadias. Será que seria a letra B? Então não é para ser a letra B. Será que seria a letra D? Eu vou deixar C aqui, ó. Polimeriza a molécula de DNA, tendo como molde o RNA viral. Polimerizar é fabricar uma molécula. Polímero são moléculas, né, macromoléculas formadas pela união de moléculas menores. Por exemplo, o DNA é isso. A gente sabe que o DNA, lembrando a bioquímica celular, ele é formado pelos nucleotídeos, né, onde tem adenina, timina, citosina. À medida que os nucleotídeos são moléculas. Ele tem o fosfato e tem a desoxirribose. Então, eu pego o nucleotídeo, junto mais outro, junto mais outro, junto mais outro, eu estou formando um polímero. Então, polimerizar a molécula de DNA é fabricar moléculas de DNA. E perceba que aqui está dizendo, tendo como molde o RNA viral. A lógica é essa que nós acabamos de falar. Essa enzima transcriptase reversa, ela que permite, ela promove o vírus da AIDS entrar nos linfócitos T, entrar nas células, vimos que não. Ela só entra em ação, essa enzima transcriptase reversa, depois que o vírus já entrou na célula. E o papel dela é o que diz aqui na letra C. Então não seria a letra D. Ela sintetiza os nucleotídeos que compõem o DNA viral? Não. Esses nucleotídeos, né, que são os pedacinhos, digamos, do DNA que vão se encaixando para formar a molécula, já estão na célula. A transcriptase reversa vai permitir que eles se encaixem usando como modelo, como molde, um RNA viral para fabricar um DNA, né, que vai infectar a célula. Então, realmente a resposta correta aí é para ser a letra C. C de casa.